praticamente classificado. Vai disputar com o Platense para ver quem vai ser primeiro do grupo, né? O Corinthians foi até a Colômbia e mostrou raça. Empatou em 1-1 com o Santa Fé no El Campín com gol de Gustavo Henrique nos acréscimos e a sensação no final foi de vitória. O Timão estava perdendo por 1-0 no segundo tempo quando o Diniz parou o jogo na hidratação e deu uma ordem clara. Vai pra cima, ataca igual você faz em Itaquera. O time obedeceu, circulou a bola e Gustavo Henrique apareceu como centroavante para cabecear num ângulo sem chances de defesa. Com 10 pontos no grupo, o Corinthians está a um passo da classificação. Pode confirmar a vaga ainda essa quinta-feira se o Peñarol não vencer o Platense. Mas tem um porém, enquanto brilha na Libertadores, o Corinthians está no Z4 do Brasileirão. E a pergunta que ninguém quer responder é essa: vai continuar apostando nas duas competições ou chega a hora de poupar para não afundar no Nacional? Comenta aqui o que você acha. Mas vamos falar de coisa boa, né, Vamp? O Corinthians está praticamente classificado. Agora só um desastre histórico. O Corinthians perder as últimas duas partidas, o Platense vencer e aí o Santa Fé também vencer suas últimas partidas para ser ultrapassado. Então o Corinthians já tá classificado. Eu acho que o Corinthians vai disputar com o Platense para ver quem vai ser primeiro do grupo, né? Acho que o Santa Fé vai brigar ali pela terceira colocação que leva a Sul-Americana. Corinthians e Platense, para mim, já estão classificadas essas duas equipes. O Platense tem 6, joga em casa, né? Você falou que joga em casa amanhã. Pode ir a 9 e na 9 o Corinthians com 10. Essas duas equipes brigam pela primeira colocação. Mas um jogo que não foi bom, mas o resultado é o que importa, garante sua classificação. Fez um segundo tempo até melhor, no finalzinho ali, quando entrou o Dieguinho, a equipe do Corinthians mudou, ficou mais ofensiva. O Santa Fé faz o gol e recua e tenta encaixar um contra-ataque, não consegue. E o Gustavo Henrique, que para mim é o melhor jogador da equipe corintiana. Terminou em alta a temporada 2025 e começa muito, mas muito bem em 2026. E só para informar o nosso ouvinte espectador internauta aqui da Jovem Pan, porque o Corinthians nesse momento tem 10 pontos, tá? 10 pontos tem o Corinthians, líder do grupo E. O segundo colocado é o Platense com 6 pontos, 2 pontos para o Santa Fé, terceiro colocado, e o Peñarol é o lanterna com 1 ponto. A única forma do Corinthians ser eliminado, neste momento na Libertadores, é se o Peñarol vencer as 3 partidas. E para além disso, Vitor Boni, o Peñarol tem que vencer as 3 partidas, o Platense tem que vencer 2 das 3, então ele teria que perder para o Peñarol amanhã e vencer as outras 2. E aí, Boni, tem um outro porém. Porque agora o primeiro critério de desempate não tem nem saldo de gols. Então o Peñarol teria que ter um confronto direto melhor com relação ao Corinthians. Teria que vencer o Corinthians por 3-0 no Uruguai. E aí sim o confronto direto daria Peñarol sobre o Corinthians, porque o Corinthians venceu por 2-0 aqui em São Paulo. E aí se vencer por 3-0 no Uruguai, aí o Peñarol, nessa hipótese maluca que eu tô chamando aqui, o Peñarol chegaria a 9 pontos, aliás, a 10 pontos, porque seriam 3 vitórias mais 9 pontos, 10 pontos. Chegaria a 10 pontos mesmo pontuação do Corinthians, mas aí o Corinthians perderia no critério do confronto direto, que agora não é mais saldo de gols, Vitor Boni. Então a situação do Corinthians já encaminhada nessa Libertadores da América. Agora resta saber se fica na primeira colocação ou na segunda colocação. Tá muito confortável o Corinthians nessa fase de grupos da Libertadores. Fez um bom primeiro turno, né? Podemos dizer assim, perfeito, com 9 pontos conquistados, e agora consegue um resultado que era esperado, né? Dentro das contas que a gente faz antes de começar o campeonato. Acho que esperar um pontinho, um empate contra o Santa Fé fora de casa tá bem dentro das expectativas, e o Corinthians consegue alcançar. Esse gol é muito importante pro Corinthians, esse gol alcançado já nos acréscimos do segundo tempo, porque o Corinthians ele dá passos importantes para essa liderança que a gente sabe que lá na frente vai fazer diferença no mata-mata, decisões de confrontos dentro de casa, lá em Itaquera, onde o Corinthians é forte pra caramba, tem a sua torcida presente, e ter a liderança te tira também de alguns confrontos complicados, alguns confrontos difíceis das equipes que também terminam essa primeira fase na primeira colocação. Uma vitória era talvez o mais ideal pro Corinthians, pensando no contexto geral, porque como a gente falava no pré-jogo, o Corinthians não tá bem no Campeonato Brasileiro. Se tivesse conquistado uma vitória hoje, chegasse a 12 pontos e já garantisse também matematicamente a vaga na próxima fase, e muito bem encaminhada também a liderança, o Corinthians poderia esquecer um pouco esses 2 jogos finais contra Platense, contra Peñarol fora de casa e contra Platense dentro de casa, para focar 100% no Campeonato Brasileiro.
porque o Corinthians nesse momento vive uma situação muito ruim no Brasileirão. Tá na zona de rebaixamento, não acho que o Corinthians seja um time que vai brigar até o final contra a segunda divisão, mas nesse momento tá nessa situação, tá no Z4 e precisa dar resposta, precisa conquistar uma sequência de resultados positivos para ficar um pouco mais confortável, porque se for para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, a pressão vai ser ainda maior, porque vai passar um mês e meio dentro do Z4. E a gente sabe como é muito mais difícil você trabalhar com a pressão de estar na zona do rebaixamento, ainda mais por um longo tempo, uma longa parada como vai ser essa para o Mundial de Seleções. Então, é um resultado que, dentro do contexto Libertadores, é muito bom para o Corinthians, mas no contexto geral, acho que a vitória poderia pelo menos dar esse respiro para o Corinthians, dar essa um pouco esquecida, deixar um pouco de lado a Libertadores, porque já estaria basicamente encaminhada também a liderança. Mas eu acho que o Corinthians tem totais condições de confirmar esse primeiro lugar do Grupo E. É um time melhor que o Peñarol hoje. O Peñarol não vive um grande momento, nem no Campeonato Uruguaio, não tá bem, desde a lesão do Léo Fernandes também, que era o principal jogador da equipe uruguaia, não conseguiu se encontrar. O time do técnico Diego Aguirre tem muitas dificuldades de propor o jogo, de se encontrar dentro da temporada. Então o Corinthians, mesmo indo lá no campeão del Siglo, tem condições de buscar que seja um empate, mas acho que pode também buscar uma vitória. E contra o Platense, o Corinthians é também um time muito superior, né? Muito superior, e ainda mais jogando dentro de casa, diante da sua torcida, para fechar essa fase de grupos. Então acho que o Corinthians tem a situação muito bem resolvida na Libertadores. Se tudo ocorrer normalmente, vai conseguir esse primeiro lugar do Grupo E. Agora, o problema é que não consegue olhar só para a Libertadores, tem que olhar também para o Campeonato Brasileiro, e passa diretamente, o planejamento passa diretamente por como vai tratar esses últimos 2 jogos da fase de grupos da Libertadores e esses últimos 4. Voltando para a partida de hoje, Vamp, outro ponto positivo dessa vitória do Corinthians foi nova partida espetacular defensivamente e também no ataque também do Gustavo Henrique. É outro jogador que vem numa levada diferente do elenco do Corinthians. Talvez neste momento seja o principal jogador do Corinthians, né, Vamp? Pra mim né? Terminou a temporada 2025 sendo o melhor jogador do Corinthians. Começa 2026, renova contrato, né? Tá jogando muito mesmo. Ajuda a equipe, tanto defensivamente como ofensivamente, né? Vai muito bem nas bolas paradas. Você vê que a primeira derrota do Corinthians na temporada com o Diniz, né? E no caso, na chegada do Diniz, é sem a presença dele, que é contra o Mirassol. O Corinthians, até a partida contra o Mirassol, não tinha sido vazado. Hoje tomou um gol, mas o Gustavo Henrique, de fato, para mim, é o principal jogador da equipe corintiana. Não, e a gente tava falando em off, não lembro se foi esse final de semana ou se foi na quinta-feira também contra o Peñarol, que você coloca ele entre os melhores zagueiros do Brasil hoje também. Com certeza, a gente tava falando aqui, você pega ele, o Léo Ortiz vive um grande momento, o Léo Pereira, né, o Gustavo Gomes, a liderança, voltando jogando bem. Ele tá entre os 5 melhores zagueiros do país, tranquilamente.